Você investiu meses formando um funcionário, apresentou os seus principais clientes, compartilhou os processos internos da sua empresa, confiou informações que você jamais divulgaria para qualquer pessoa. Aí, alguns meses depois do desligamento, você descobre que esse mesmo profissional abriu uma empresa concorrente ou está trabalhando exatamente para o seu principal concorrente. Você sabia que existe uma cláusula no contrato de trabalho criada exatamente para esse tipo de situação? Eu sou a Alane Martins, advogada trabalhista empresarial, e aqui nesse canal eu falo sobre o direito do trabalho para as empresas. Hoje a gente vai falar sobre a cláusula de não concorrência, o que ela é, quando ela vale e, principalmente, quando ela não tem validade. Essa situação que eu descrevi lá no começo é muito mais comum do que parece. A empresa passa anos construindo uma carteira de clientes, desenvolvendo processos, treinando pessoas, e quando alguém com acesso a tudo sai, surge aquela dúvida: dá para impedir? Existe alguma proteção? Eu já conversei com empresários que passaram por essa situação, assistiram o funcionário levar todos os clientes e não tinham uma previsão no contrato que tratasse sobre isso. Ou então, a gente descobre que a cláusula foi copiada de um modelo da internet e que na hora que precisar acionar, ela simplesmente não tem validade nenhuma. Então vamos entender como isso funciona de verdade. A cláusula de não concorrência é uma previsão que pode ser inserida no contrato de trabalho com o objetivo de limitar determinadas atividades do empregado depois que o vínculo termina. O objetivo é proteger interesses legítimos da empresa. Estamos falando de carteira de clientes, informações estratégicas, processos internos, fornecedores, dados comerciais que, se forem parar na concorrência, podem causar um dano real ao negócio. Por meio dessa cláusula, as partes podem estabelecer que o ex-funcionário não exerça determinadas atividades durante um período específico após o desligamento. Parece simples, mas aqui é onde a maioria das empresas erra. A CLT não tem uma regulamentação específica sobre esse tema. Não existe um artigo que diz que a cláusula de não concorrência deve ter X meses de duração, deve ter Y condições para ser válida. O que existe é a construção da jurisprudência, ou seja, os tribunais foram, ao longo dos anos, definindo os critérios que uma cláusula precisa cumprir para ser considerada válida. E quando a cláusula não cumpre esses critérios, ela pode ser declarada nula, sem efeito, deixando a empresa totalmente desprotegida. Mas então, quais critérios que a Justiça do Trabalho costuma analisar? O primeiro é a limitação de prazo. A restrição precisa ter uma duração determinada. Cláusulas sem data de vencimento, ou seja, o funcionário nunca mais poderá trabalhar na concorrência, são, em geral, consideradas inválidas. O prazo precisa ser razoável, proporcional ao tipo de atividade e ao cargo que o profissional ocupava. O segundo é a limitação geográfica. A restrição precisa ser compatível com a área de atuação real da empresa. Se a sua empresa atende só o interior de São Paulo, uma cláusula que proíbe o ex-funcionário de trabalhar para concorrentes no Brasil inteiro vai levantar questionamentos. Quanto mais ampla for a limitação, maior o risco. O terceiro é a definição clara da atividade restrita. A cláusula precisa dizer com precisão o que está sendo proibido. O empregado não poderá exercer atividades concorrentes é vago demais. O que é a atividade concorrente? Qual ramo? Qual tipo de função? Quanto mais genérica a redação, menor a proteção real. Mas tem um quarto critério que, na minha visão, é o mais importante de todos, e um dos que mais pesam para a Justiça do Trabalho: a compensação financeira. Pensa bem, você está pedindo para uma pessoa abrir mão da liberdade de trabalhar na área em que ela é especializada, por um período que pode ser de meses ou até anos. Isso tem um custo real para ela. E a Justiça do Trabalho tem entendido que, se a empresa quer impor essa limitação, ela precisa compensar financeiramente o trabalhador por isso. Não existe um valor fixo definido, mas decisões dos tribunais têm reconhecido que a ausência de qualquer compensação pode comprometer toda a validade da cláusula. Então pensa no cenário mais comum.
A empresa baixa um modelo da internet, insere no contrato sem avaliar as particularidades, sem nenhum ajuste, sem compensação financeira, com prazo indefinido e uma atividade restrita descrita de forma vaga. O funcionário assina, sem nem perceber o que está assinando. E quando a pessoa sai, começa a trabalhar para um concorrente. A empresa quer acionar a cláusula e descobre que aquela cláusula não tem validade nenhuma. O prejuízo já está feito e o custo jurídico ficou por conta da empresa. E tem uma confusão muito comum que vale a pena esclarecer. A cláusula de não concorrência e a cláusula de não aliciamento não são a mesma coisa. A cláusula de não concorrência foca na atuação do ex-funcionário. Ela busca impedir que ele trabalhe para concorrentes ou abra um negócio concorrente. Já a cláusula de não aliciamento foca em outro comportamento: impedir que o ex-funcionário, depois que sai, vá captar ativamente os clientes ou colaboradores da empresa onde trabalhava. Em muitos casos, as duas são utilizadas juntas, porque os riscos são diferentes e as cláusulas são complementares. Agora, uma pergunta que eu recebo bastante: todo contrato precisa ter essa cláusula? Não, nem sempre. Essa cláusula faz mais sentido em cargos específicos, funções de gestão, área comercial, representante de vendas. São profissionais com acesso direto à carteira de clientes ou processos internos sensíveis. É onde a empresa tem uma exposição real caso essa pessoa vá para a concorrência. Para um cargo operacional, sem acesso a informações estratégicas, uma cláusula de não concorrência pode até ser questionada, porque faltaria um interesse legítimo que justifica a restrição. A necessidade precisa ser avaliada caso a caso. O ponto principal que eu quero que você leve daqui é esse: a cláusula de não concorrência existe, ela pode ser válida e ela pode proteger a sua empresa, mas só quando ela é elaborada de forma correta. Prazo adequado, limitação geográfica proporcional, definição clara das atividades restritas e compensação financeira. Quando esses elementos estão presentes, a cláusula tem muito mais chances de resistir a um questionamento judicial. Quando estão ausentes, a empresa acredita que está protegida, mas não está. Antes de incluir essa cláusula nos seus contratos, ou antes de querer acioná-la em relação a um ex-funcionário, vale ter uma análise jurídica real sobre a situação da sua empresa. Cada caso tem suas particularidades, e o que funcionou para outra empresa pode não funcionar para a sua. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem um tema novo sobre o direito do trabalho, sempre do ponto de vista de quem tem empresa para cuidar. E se você quer entender como isso se aplica à situação específica da sua empresa, os contatos do escritório estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo!